Primeiro, alimento sólido, não apto para religiosos. O livro de Atos é um livro histórico, assim como são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são livros que contam a história, com H, fatos acontecidos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Esses 5 primeiros livros do chamado Novo Testamento são livros históricos. E aqui eu quero citar para você Atos, capítulo 11, versos 25 e 26, para que você entenda. Depois Barnabé foi a Tarso se encontrar com Saulo, que é Paulo, né? E achando-o conduziu para Antioquia. E congregaram ali durante 1 ano com a igreja e ensinaram muita gente. E aos discípulos se chamou cristãos pela primeira vez em Antioquia. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Então, a primeira vez que eles foram reconhecidamente chamados cristãos foi por causa da forma com a qual Paulo ensinava, que é essa que eu busco imitar, porque Paulo explicava a Cristo depois da cruz e os apóstolos pregavam a Cristo antes da cruz. O sistema protestante de hoje prega Cristo antes da cruz. Entendeu? O nosso ministério, eu, você, nós pregamos a Cristo depois da cruz. Porque Jesus Cristo, antes de morrer, ele não fez nada por você. O que ele fazia? Curava enfermos e cumpria a lei de Moisés. Estava debaixo de maldição, cumprindo a lei. O que ele podia fazer por você se a palavra diz que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição? Então ele não fez nada por você durante esses 33 anos que ele viveu. Aí ele não fez nada pela igreja. Quando ele fez algo pela igreja? Quando ele foi à cruz. E não foi só isso, foi quando ele ressuscitou. Foi aí que começou o cristianismo. O que acontece é que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles conheciam a Cristo cumprindo a lei, porque ele foi servo da circuncisão. Ele foi batizado, ele foi apresentado no templo, ele fez tudo aquilo que se faz a um crente dessas denominações aí nos dias de hoje. Ele obedeceu à lei, entendeu? De fato, aqui em Romanos capítulo 15, verso 8, diz que ele foi servo da circuncisão e cumpriu cabalmente a lei de Moisés. Mas o apóstolo Paulo, quando se encontrou com ele no paraíso, Jesus Cristo falou a Paulo assim, Paulo, você tem que me apresentar depois da cruz. Antes, não me conheçam mais assim. Então essa foi a encomenda que Paulo recebeu de Cristo ressuscitado. Mas o que aconteceu? É que o cristianismo, somente Paulo pregou. Pedro pregava Jesus de Nazaré, entendeu? João pregava Jesus de Nazaré, conforme aos 33 anos que eles viram em sua vida, que andaram junto com ele aqui na terra. Por que eles pregavam isso aí? Porque essa foi a única coisa que eles viram. Eles não podiam pregar outra coisa. Então, é por isso que nós vemos algumas coisas que eu quero te mostrar aqui no programa de hoje. Atos, capítulo 20. Livro histórico, tá bom? Esse já vai o segundo verso do nosso manjar de hoje. Atos 20, 28. Diz assim, presta atenção, isso aqui foi escrito por Lucas, doutor Lucas, né? Portanto, olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu como bispos para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele ganhou por seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão pessoas que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si.
Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Depois que eu morrer, o cristianismo vai cessar. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Depois que eu morrer, não vai haver mais cristianismo. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu te avisei. Hoje em dia não existem cristãos, a não ser aqui, no nosso ministério. E você pergunta, Pedro Kelly, e todas essas denominações que tem por aí? E eu respondo, eles são crentes judaizantes porque eles estão imitando a Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré não era cristão, era judeu. É daí que eles tiram suas doutrinas, aí do sistema religioso. Por isso é que o apóstolo Paulo disse assim, lá em Hebreus, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Por que ele diz para a gente abandonar essas doutrinas? Porque as doutrinas de Cristo foram debaixo da lei. E se você imita Jesus de Nazaré, está na lei, cumprindo lei. E por que eu digo que essas pessoas hoje não são cristãos? Eles não são cristãos, eles são crentes judaizantes. Por que nós podemos verificar isso? Como podemos verificar isso? Muito fácil, daqui a pouco vem aí a Semana Santa, eles estão imitando Jesus de Nazaré. Quando batizam alguém, estão imitando Jesus de Nazaré. Quando fazem lavagem de pés, tem congregações que fazem isso, aí eles estão imitando Jesus de Nazaré. Quando confessam pobreza, eles estão imitando Jesus de Nazaré. Entendeu? Quando tomam a Páscoa judaica, chamada Santa Ceia, eles estão imitando Jesus de Nazaré. Isso é judaísmo. Quando jejuam, quando você vir aí uma congregação jejuando, isso é judaísmo. Quando eles dizem que o pecado, todavia, está presente, isso é parte da doutrina de Jesus de Nazaré, porque o pecado ali estava presente. Quando eles dizem que o diabo ainda existe, isso é judaísmo, entendeu? Porque Paulo apresentou que quando Cristo morreu, tirou o pecado do meio, e quando morreu, destruiu o diabo. Quer dizer que isso que Paulo diz aqui, quando ele diz aqui, depois que eu morrer, eu sei, ele sabia. Bom, com ele ali presente, sem ter morrido ainda, e ele via como as congregações dele eram reduzidas, e por último ele até falou assim, todos me abandonaram. Então ele disse, eu sou aquele que mantém de pé por agora o cristianismo, né? Eu, diz ele, mas depois da minha partida, está dizendo aqui, não vão perdoar o rebanho. Isso é sério. Então ele morreu, os apóstolos de Jesus de Nazaré ficaram ali pregando as doutrinas de Jesus de Nazaré. E então o cristianismo acabou. Pedro Kelly, então, durante todos esses anos, não houve cristianismo? Não. O que há por aí é judaísmo. E igrejas havia? Não. O que havia é sinagogas, chamadas de igrejas cristãs. Você visitava uma sinagoga, você não visitava uma igreja. Eu estive muitos anos numa sinagoga pensando que ali era uma congregação cristã. Se você era católico, os católicos, isso aí é uma sinagoga. Porque a missa, cada vez que se celebra uma missa, isso é recordando que o pecado ainda está presente. Cada vez que se celebra uma missa. Isso é judaísmo. Eu não estou dizendo que eles são maus fazendo isso. O que eu estou tentando aqui é te explicar que isso é muito bom para os judeus, mas não para os gentios. Não para nós. Porque para nós, quem viria, segundo aí, é Cristo ressuscitado. Então, em honra aos mais novos, que de repente já estão tendo alguma dificuldade com isso que eu estou falando, né? Principalmente se você está escutando pela rádio Reconciliados com Cristo, ou pela internet, aí no YouTube, Facebook, e agora? Jesus de Nazaré, o ressuscitado? Então seria muito bom, eu penso, anotei aqui, o verso 4 de Romanos capítulo 7, dedicado às pessoas mais novas, para que me deem o tempo de explicar-lhes, verdade? Diz assim, assim também, meus irmãos, estáis mortos para a lei, mediante o corpo de quem? De Cristo. E como se chamou, hein? O corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Então, para que foi o corpo de Cristo? Para te livrar da lei. O propósito do corpo de Cristo foi para te livrar da lei.
Esse foi o propósito. O corpo de Cristo foi para te livrar da lei. Não foi para que você o imite, para que esteja dando beijo no menino, na igreja. Não, não foi para isso. O corpo de Cristo foi para livrar a gente da lei de Moisés. Agora, com que objetivo? Vamos continuar lendo aqui. Para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos. Com o fim de quê? De dar fruto para Deus. Reconciliados com Cristo.